Vamos lá, nós vamos aprender a como debugar. Isso aqui tem um pouquinho de engenharia reversa também. O que a gente vai fazer? Nós temos um código que a gente desenvolveu aqui, que vai estar lá no GitHub também. A intenção desse código é que ele seja um código legado. O que é isso? É quando a gente desenvolve um código numa empresa 10, 15 anos atrás, e esse código não é atualizado. Então esse código fica muito antigo, tem várias partes do código que são de um jeito, várias partes são de outro, e a gente precisa lidar com isso como programadores. Então a gente vai aprender a como debugar, aprender a como usar o debugger do Chrome, aprender aonde colocar os console logs, aprender a resolver esses bugs na prática. Uma coisa que eu sugiro, baixe esse código que está lá no GitHub, nós vamos resolver a maioria dos bugs aqui em vídeo com vocês, mas ainda vão ficar 3 bugs para vocês conseguirem encontrar. Então tenta encontrar esses próximos 3 bugs, tenta corrigir lá e mandar lá no GitHub como issue, tá bom? Então vamos lá para o código, vamos para a prática. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender como funcionam os projetos. No caso aqui a gente tem um back-end, a gente já pode ver pelo Node Modules que é um back-end em Node. Tem aqui o main que faz a importação do Express, então está usando o Express, e aqui já tem a conexão do MySQL, já sabemos que tem MySQL também. Podemos dar uma olhada no package.json para olhar quais são as dependências, só para a gente ficar mais ou menos sabendo o que aquela stack usa. E no caso do front-end aqui, aparenta ser somente JavaScript e HTML, não tem nenhum framework, não tem React, não tem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar rodar esse código primeiro na nossa máquina. Eu já estou aqui aberto no back-end e no front-end, então vamos lá, npm start. Esse código também vai estar disponível lá no GitHub para vocês baixarem. E aqui, como é só uma pasta estática, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar para ele rodar no Python com o servidor HTTP para arquivos estáticos. Rodou, nosso servidor está sendo servido na porta 8000 e a gente tem aqui o npm start também. Então nosso servidor está rodando e o nosso front-end também está rodando. Agora vamos lá. A próxima parte é ver como é que esse sistema se comporta. Então, eu estou aqui com o sistema aberto, vamos atualizar. O sistema é um histórico de transações, onde o usuário pode filtrar por categoria, adicionar uma nova transação e mudar as categorias. A intenção realmente é que seja um sistema que não seja uma coisa bonita, para a gente conseguir aprender a como debugar juntos aqui. Vamos lá, vamos aqui na parte das categorias. Nós temos aqui algumas categorias. Tentar excluir uma categoria aqui. Ele não atualizou a página. Pode ser um problema só no front-end, mas também pode ser um problema no back-end. O que a gente faz agora? Primeira coisa, vamos atualizar a página, né? Se o nome comida sumir, é porque é um problema só no front-end e não sumiu. Então, com certeza tem um problema no back-end também aqui. Vamos inserir uma nova categoria aqui, teste. Adicionamos. Ó, a gente adicionou a categoria, mas a categoria não apareceu aqui de lado. Tudo bem, vamos atualizar a página. Esse problema é só no front-end, porque a categoria apareceu agora. Então é o front-end que não está atualizando essa lista. Vamos fazer a mesma coisa com o update aqui. Eu vou colocar, ao invés de teste, eu vou colocar teste 01. Update. Também não falou nada. Vamos atualizar aqui. Ó, descobrimos que temos 2 problemas no front-end. A parte de inserir e a parte de atualizar. E também temos o problema de excluir, que pode ser somente no back-end, mas também pode ser no back-end e no front-end. Tudo bem. Vamos voltar aqui agora para a nossa página principal e vamos adicionar uma nova transação. Vou colocar aqui salário. A gente recebeu um salário de R$5.000. Opa! Deu um erro aqui, ó. Eu tentei adicionar um salário sem categoria. Ele deixou meio que adicionar, mas não funcionou, né? Então vamos adicionar uma nova categoria aqui. Salário, só para ficar organizado. Não veio para cá novamente, atualiza, tudo bem. Nova transação, salário, foi 5.000 e na categoria salário. Agora o nosso salário apareceu. Então a gente já sabe o que? A gente já sabe que a gente só pode adicionar uma transação com categoria, só que não está travando. Deveria me travar aqui quando eu tentasse adicionar uma transação sem categoria. Excelente. Ó, o botão de voltar aqui também não está funcionando. Se eu dar uma busca aqui também não está funcionando, então eu vou ter que atualizar a página. Excelente. Vamos lá agora. Agora vamos ver esse problema do back-end. Vamos abrir aqui o nosso inspetor.
F12 ou Ctrl Shift C, ele abre aqui na parte dos elementos, vai estar com isso aqui pressionado. Então ele vai meio que estar no Element Picker, que é quando você quer selecionar algum elemento do HTML, é só ir passando o mouse em cima e ele vai te dizendo qual é esse elemento. Para desativar isso, ou você aperta Ctrl Shift C novamente, ou você vai apertar novamente nesse botãozinho aqui, tá? Essa parte aqui do console são os nossos elementos HTML. Aqui é o estilo do CSS, que a gente pode alterar aqui em tempo real. Só que o que a gente vai estar precisando nesse exato momento é mais o console e o network. Então vamos lá para o network. Primeira coisa, vamos lá em config categoria, excelente. E vamos adicionar uma categoria nova, viagens. Inserimos, perfeito. Isso aqui são todas as chamadas que foram feitas pelo nosso aplicativo. Como a gente pode ver aqui tem tudo, tem HTML, CSS, JavaScript. O que a gente faz? Vamos filtrar somente por fetch/xhr. Isso aqui vai ser só os Ajax, só as chamadas que a gente está realmente fazendo um fetch para o servidor. Vamos ver aqui no insert. Ele está retornando essa categoria criada com sucesso. E o nosso payload que a gente enviou foi nome, viagens. Esses aqui são os headers da request e tem muito mais coisa por aqui. Esse initiator é qual foi a linha que chamou esse código. Se a gente clicar aqui a gente consegue ver, ó, esse código foi chamado por essa linha aqui. Já a gente vai aprender a usar esse debugger aqui também direto dentro do Chrome. Mas por enquanto vamos vir aqui, ó, console, e ver se deu algum erro. Como a gente pode ver, já viu o erro aqui, ó. Erro de sintaxe, unexpected token C, categoria C, ... is not a valid JSON. Quando isso aqui acontece, o que está acontecendo? A gente está tentando parsear alguma coisa como JSON sem ser um JSON. Então eu estou tentando parsear uma frase como JSON. Ele vai dar esse mesmo errinho. Se eu colocasse aqui um objeto válido, esse erro não aconteceria, tá? Vamos criar aqui um objeto válido só para testar. E funciona perfeitamente bem, tá? Vamos até testar aqui o frase com aspas simples. Mesma coisa, tá? Então a gente já está vendo que tem um erro aqui no nosso JavaScript na hora que ele está recebendo a response do servidor, tá? E vamos agora ver onde é esse erro. A gente pode usar aqui direto pelo Chrome, clicar aqui para ir lá ver, ou a gente pode tentar conhecer um pouquinho do código. Então vamos lá no Visual Code. Nós temos aqui, tá meio bagunçado aqui, tudo bagunçado, tudo junto. Tem back-end, tem front-end. Tudo bem, vamos fechar aqui o back-end. Vamos olhar aqui no front-end. Tem um arquivo JavaScript com o nome categoria app. Talvez seja nesse. Só que tem outro com esse mesmo nome aqui embaixo. E agora, qual dos dois? Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem esse admin categoria. Vamos ver onde esse admin categoria é chamado. Vamos lá, a gente tem aqui o nosso index, tudo bem. Quando a gente clica no config categoria, o que ele faz? Não dá para saber pelo HTML, não é um link, né? Então ele está chamando esse ID aqui. Vamos pegar esse ID, vamos ver qual é o CSS que está sendo, qual é o JavaScript que está sendo inserido aqui. Temos o Transaction App e temos categoria App. Vamos aqui no Transaction e vamos procurar por esse config categoria. É muito bom que vocês aprendam a usar a busca nas IDEs que vocês usem. Por exemplo, aqui no Visual Code, a gente tem esse Ctrl F que pesquisa no arquivo, Ctrl Shift F que pesquisa em todos os arquivos do projeto, tá? A gente pode fazer uma busca, pode fazer um replace. Então isso aqui é muito útil. Não deixem de usar essas ferramentas que as IDEs disponibilizam para a gente. Então estamos aqui no Transaction App, pesquisamos, ele está adicionando o Event Listener no click, que vai jogar o usuário para essa página aqui, ó, assets, src, pages, admin category.html. Então essa página aqui. Estamos nessa página aqui. A gente pode ver aqui qual é o JavaScript que está sendo usado. É esse
js/category_app. Então é esse aqui. Esse aqui eu não sei se está sendo usado para alguma coisa. Vamos descobrir depois. Então vamos aqui nesse do JS. Já está aqui dentro. Excelente. Temos aqui o create category, que provavelmente é chamado quando a gente clica aqui no insert. Vamos verificar isso. Vamos vir aqui no nosso admin category e vamos procurar pelo nosso insert. Uma coisa que é muito útil também, eu não sei qual é a função, o arquivo é muito grande, então eu não sei direito onde no arquivo que está aquilo que eu estou procurando. O que eu faço? Eu pego algum nome. Tem esse insert category, tem o insert, tem esse create a new category. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl F aqui, create a new. Ó, já encontrou. É essa parte aqui do código que vai estar criando uma categoria nova. No botão de inserir a nova categoria, ele está atribuindo o ID toggle form category. Perfeito. Agora vamos fazer uma busca global, Ctrl Shift F, para tentar encontrar esse toggle form category. Temos aqui o category app e ele está chamando create category. Excelente, é a primeira função do arquivo. Mas agora a gente tem certeza absoluta que é essa função que cria a categoria. Porque às vezes acontece do nome da função estar errada. A pessoa estava ali escrevendo o código, ela colocou um nome diferente do que a função representa e a gente não sabe ao certo o que deve ser feito. Ó, nós temos aqui, ele está pegando o nome da categoria, está pegando esse elemento do erro, está verificando se o valor da categoria é vazio. Na verdade, está atribuindo o valor vazio para a categoria aqui no elemento, né? Então ele salva nessa constante name, depois ele já limpa o elemento. Isso aqui não é uma boa prática. Por quê? Porque se essa transação der erro, se na hora que eu for no servidor tentar inserir essa categoria, e se isso aqui der algum erro em qualquer momento, o que vai acontecer é que aquele nome que o cara digitou já sumiu. Então ele vai ter que digitar novamente. Então o que a gente faz? A gente sempre coloca para limpar os dados somente no sucesso. A gente nunca coloca antes do sucesso da request. Então perfeito, ele está checando aqui se o length do nome é maior do que 0 e se não é um número. Então ele não está deixando adicionar uma categoria com um número. Estranho, mas tudo bem. Deve ter tido algum motivo. Quando a gente não souber nesse caso o que pode ter acontecido aqui, a gente faz o quê? A gente pode vir tentar olhar no GitHub quem foi que comitou essa parte do código aqui, ou até mesmo aqui no VS Code ele vai mostrar aqui, ó, isso aqui foi comentado na semana passada e ele vai mostrar qual foi o commit. A gente pode colocar aqui até para abrir o commit direto no GitHub. Então aqui o commit, ó, que foi adicionado isso aí, tá? E a gente pode perguntar a quem adicionou para saber por que eles fizeram isso. Tudo bem. Vamos olhar aqui a nossa request, está chamando localhost 3001, categoria insert, excelente. Já a gente vai mexer no backend. A gente está colocando o body da request como o stringify do JSON category data, que é esse JSON aqui, excelente. E depois a gente está tentando pegar o data, senão a gente dá o erro e mostra esse console erro. Interessante. Vamos lá de novo. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o erro certinho. Adicionou a categoria. Erro de sintaxe. Então ele está tentando parsear isso aqui para um JSON em algum momento no retorno. Aonde é que está isso? Está aqui na linha 17. Ele está pegando o response e está tentando dar um ponto JSON na response. Só que essa response não é um JSON. Vamos comentar essa linha e tentar novamente só para ver se funciona normal. 1, 2, 3. Não deixou. Por quê? Porque está checando lá se é número. Então vamos colocar aqui QWERTY. Adicionou e não mostrou mais erros, mas também não recarregou aqui a nossa lista de categorias. Vamos colocar para recarregar. Aqui no data, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir qual é a função que carrega as categorias. Vou dar uma procurada aqui. Ó, ele chama essa função list
category aqui no final do arquivo. Outra coisa interessante do VS Code, se eu clicar no Ctrl e clicar em cima da função, ele leva a gente até a função, tá? E com isso a gente pode ver o que tem dentro da função. Tudo bem, parece que essa função aqui que a gente precisa mesmo, list category, vamos chamar ela lá em cima, lá no nosso data aqui dentro. E vamos ver novamente, deixa eu deletar alguns aqui. Já perceberam que a gente consegue deletar alguns, né? Mas não conseguimos deletar todos. E a gente vai entender o porquê disso. Agora aqui no insert, vamos tentar inserir ASDF tool, e agora já apareceu. Então esse primeiro bug a gente corrigiu no front-end, tá? Só que ele aparenta ser um bug de back-end. Por quê? Por que é um bug de back-end e não de front-end? Vamos olhar aqui o nosso network. A gente está pegando aqui a categoria, e a categoria ela está sendo retornada como um JSON, como a gente pode ver aqui no response. Quando a gente dá um insert, ele não está sendo retornado como JSON, ele está sendo retornado como texto. E o back-end deveria sempre retornar da mesma forma. Se a gente está se comunicando via JSON, sempre retorna via JSON. Se está se comunicando via XML, sempre retorna como XML. Se for texto, sempre como texto. Para ficar algo simples, para ficar algo organizado. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui descomentar essa linha que a gente comentou, que transforma o response em JSON. E lá no back-end, agora a gente vai descobrir aqui no back-end onde é que está esse código. E a gente vai alterar para ele retornar essa chamada como um JSON. Então vamos lá, aqui na categoria insert, ele está fazendo tudo isso aqui, ó. Checando se existe, não sei o que. E em algum momento aqui, ele vai dizer que criou a categoria. Então aqui, ó, categoria criada com sucesso. Excelente, vamos trocar isso aqui para ser um JSON que vai ter um status 201, tá? O 201 no HTTP é criado, e vamos colocar também uma mensagem. Aí pode ser aquele categoria criada com sucesso, tá? Excelente, a gente mudou uma parte do código. Vamos aqui, vamos derrubar o nosso servidor e subir novamente. E vamos testar se agora ele vai funcionar. Vamos lá, inserir categoria. Ó, perfeito. Vamos ver aqui o retorno novamente do insert. Retornou agora como JSON e já chamou a função de carregar as categorias novamente. Excelente. Tem uma forma melhor de fazer isso? Tem. Qual seria? Depois que eu pegasse o 201, ao invés de eu ter que carregar todas as categorias novamente, eu só pego aquela categoria e eu jogo para cá. Mas a gente não está querendo otimizar código e melhorar código aqui. A gente está querendo encontrar bugs e corrigir bugs. Então, esse bug do inserir categoria, a gente já descobriu, já corrigiu. Vamos lá. O update, o que será? Vamos trocar esse nome aqui, comida, por food. Update. O mesmo erro. Então, como a gente viu, se é o mesmo erro, provavelmente é a mesma solução. Vamos lá no back-end novamente aqui. E vamos ver aqui o put. Update, 2.id, certo, categoria atualizada com sucesso. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. E aqui no nosso put, a gente vai trocar por categoria atualizada. Só que não é mais um 201, né? Agora é só um 200. E vamos testar. Derrubou o servidor, subiu o servidor. Agora vamos trocar de food de novo por comida. Update. Não deu erro. Não limpou. E não atualizou. Olha aí, arruma de coisa que aconteceu. Então nesse caso não é um bug só no back-end. Tem um bug no front-end também. Vamos ver agora lá no front-end.
A gente tem a parte de criar categoria e embaixo tem a parte de atualizar a categoria. O nome do botão que está sendo clicado é esse Toggle Form Update. Vamos copiar isso, pesquisar aqui no nosso Category App, encontramos editar categoria, clicou com Ctrl, clicou na função e vamos ver aqui o que está acontecendo agora. Ó, a função aqui está vazia, então realmente ele não tem como listar as categorias novamente. Já vamos adicionar isso aí. Só que ele não está limpando. Ele não está limpando o campo do valor da categoria. Então vamos lá, new category.value é igual a vazio. E vamos testar novamente aqui. Vamos pegar aqui diversão e trocar para fun. Excelente, só que ainda não limpou, tá? A parte de limpar ainda não está acontecendo. Por quê? New category category.value. Excelente. Vamos fazer o seguinte, já vamos aprender a usar um pouquinho do debug aqui do Chrome agora. Vamos aqui no nosso source. Vamos aumentar aqui o tamanho dele para a gente conseguir ver melhor. Vamos aqui no Category App. Eu não sei onde é que está esse arquivo, ele não abriu para mim. Ctrl P. Apertou Ctrl P, Category App, abriu. Se não, você pode vir aqui nessa barra lateral aqui até você encontrar o Category App. Agora aqui no editar. Olha que negócio interessante, a gente pode adicionar um breakpoint. O que é o breakpoint? O breakpoint é sempre que a gente chegar nessa parte do código, o código vai parar. Para a gente ver a execução dele e tentar entender o que está acontecendo. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ele abriu esse What's New, porque eu atualizei o meu Chrome recentemente. Vou fechar isso aqui e vou deixar só o console aberto. Vamos colocar aqui o New Category. Por isso, ó. O New Category é o valor e não o elemento. O elemento a gente vai ter que dar outro document get element by ID category name. Agora sim, se eu dar um ponto value igual a vazio, ele já limpou, tá? Então, excelente. Vamos liberar aqui o nosso debugger. Vamos copiar todo esse código aqui e colocar aqui. Qual seria o certo a fazer nesse caso? O certo seria a gente criar uma constante para ser o elemento, tá? Mas aí, novamente, não estamos querendo otimizar o código, estamos querendo resolver os problemas primeiro. Transporte, vamos mudar para transportation. Update. Eita, parou no debugger de novo. Então vamos lembrar de tirar aqui, ó, só remover o nosso breakpoint e dar o play aqui em cima. Deu play, transportation, excelente. Então o update da categoria está funcionando, o insert da categoria está funcionando e o delete é aquele cara ingrato. Tem horas que funciona, tem horas que não funciona. Ele nunca atualiza, mas ele deleta. Por que ele não está atualizando? Vamos ver aqui. Salário, ó, quando eu tentei deletar o salário, ele deu um erro 500 na request e também deu erro no token, aquele mesmo erro que a gente estava vendo antes. O fun, mesma coisa, transportation, mesma coisa, o comida, mesma coisa. Ele está dando esse erro 500 e também está dando erro no front-end. Então vamos adicionar aqui mais algum aqui. Vamos adicionar aqui um quert novamente, inserimos e deletar o quert. Ó, o quest ele conseguiu deletar porque ele não deu um erro 500 no servidor. Então deve ser alguma coisa estranha aí no servidor que ele não está conseguindo deletar alguma categoria por algum motivo. Vamos descobrir o porquê já já. Mas primeiramente vamos descobrir por que não está atualizando o nosso delete. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui no nosso exclude, clicar com o botão direito, inspect.
ele já vai abrir o HTML exatamente nesse botão. E tem uma função aqui, um click, delete category 6, tá? Tudo bem, tá chamando essa função aqui. Essa função deve estar em algum lugar. Vamos aqui no nosso source novamente, procurar aqui por essa função, Ctrl F. Ó, não está encontrando. Por que não está encontrando? Porque eu estou passando o parâmetro. Só que esse parâmetro é dinâmico. Então vamos abrir aqui, ó. Agora sim, eu estou chamando só o nome da função sendo parâmetro. Tá, ele vai perguntar se eu quero confirmar a exclusão da categoria. E depois vai dar o fetch para deletar a categoria. Vai tentar passear para JSON novamente e depois vai chamar o list categoria. Então o erro está no back-end mais uma vez. Vamos aqui no nosso categoria, aqui no remove. Exatamente, ele só está retornando um texto. Então já vamos trocar isso aí para retornar um JSON. E agora, será que vai deletar? Eu acho que não, hein? E deu o mesmo erro. Por quê? Porque a gente esqueceu de derrubar e subir nosso servidor. Vamos lá. Perfeito. Então, no quesito front-end, essa página aqui, a gente, em teoria, corrigimos tudo. Tá? Agora vamos para o back-end dessa parte de deletar, quando eu quero excluir a categoria. Por que ele está dando esse erro 500 no servidor? Qual é um jeito fácil da gente descobrir isso? Vamos ver aqui, ó. Ele está chamando categoria /remove, depois o ID da categoria. Excelente. Aqui no nosso back-end, a gente vai encontrar a rota que está fazendo isso. Delete /remove /id. Ele está pegando o ID, está checando se é um número. Se não for um número, ele está dizendo que é uma bad request. Tudo bem. Todos esses sends, todos eles deveriam estar enviando como um JSON, certo? Para a gente corrigir o código 100%, a gente teria que trocar isso para todos enviarem como JSON, igual a gente está fazendo aqui embaixo, porque em alguns momentos isso aqui vai quebrar o código lá no front-end. Tem que sempre se atentar a isso. Mas ó, esse erro 500 que ele dá aqui, Internal Server Error, é quando ele está tentando deletar a categoria, ou a categoria não existe, ou deu algum erro na hora de tentar procurar a categoria, ou deu algum erro na hora de deletar a categoria. Então vamos lá, vamos descobrir aqui no MySQL o que está acontecendo. Nós temos aqui o nosso MySQL Workbench. Dentro nós temos essa tabela debug, essa database debug, que é a database que está sendo usada para o projeto, e temos o categoria. Quando a gente pesquisa aqui o categoria, ó, excelente, ele já tem um deleted at, só que o deleted at não está sendo usado. Então ele está tentando deletar mesmo a categoria do banco de dados, ele está fazendo delete from. Só que o que acontece? Para a gente deletar uma categoria, a gente teria que deletar também toda e qualquer transação que essa categoria está atribuída. Por quê? Porque o ID da categoria é uma chave estrangeira que está associada com a tabela categoria. Então a gente não pode deletar uma coisa que está tendo uma referência para ela, tá? Então vamos lá. Ao invés da gente deletar, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um update na categoria, set deleted at é igual a now, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está atualizando a coluna deleted at da categoria com o timestamp de agora, quando o ID for aquele ID específico. Excelente. Sempre que a gente for fazer um filtro agora, sempre que a gente for dar um select, a gente vai ter que checar se where deleted at is null and
a próxima coisa que a gente está querendo ver, tá? Tem que lembrar de sempre fazer isso agora. Então vamos vir aqui no nosso get. Alteramos o nosso get aqui das categorias. Precisamos alterar o get by ID também. O insert não precisa mexer. Vamos derrubar e subir de novo o servidor e vamos olhar o que é que acontece agora. Ó, agora a gente atualizou aqui, tá tudo funcionando. Vamos excluir. E ele excluiu porque a gente está usando o soft delete. Tá? Então, quais foram os bugs que a gente corrigiu até agora? Adicionar categoria, atualizar categoria, deletar categoria. Tiveram alguns que foram no back-end, tiveram alguns que foram no front-end. Agora vamos ver se a gente encontra mais algum bug nesse sistema. Tá? Tem esse search aqui, vamos ver aqui como é que ele funciona. Comida, certo? O search aqui tem que ser exato. Tudo bem, pode ser o design do sistema que quis fazer assim. Vamos voltar aqui no nosso index. No caso a gente teria que conferir isso aqui para saber qual é o jeito certo desse search se comportar. Se é para ser uma pesquisa exata ou se pode ser uma pesquisa com like. Por exemplo, se eu escrever COM, era para ele me mostrar o comida? Então a gente teria que conversar isso aqui, ver isso aqui, ou com o dono do projeto ou com o usuário. Vamos voltar aqui na nossa lista de transações. Ele está mostrando aqui o histórico das transações. Tem aqui essa transação aqui. Vamos adicionar mais uma transação. Comprei uma pizza por R$75, menos R$75. A comida. Adicionar a transação. Excelente. Então a nossa pizza aqui, menos 75. Agora nós temos um balanço de 4.925. Então a atualização do balanço está certa. Só que o sistema permite que a gente mude essa categoria. Eita, ó, nem está mostrando aqui quais são as categorias que estão disponíveis. A gente tem que descobrir o porquê disso aqui. Deletar uma categoria é possível? Vamos tentar deletar essa daqui. Nosso balanço voltou a ser 5.000. Vamos adicionar uma categoria nova. Uma transação nova, na verdade. 150 de transporte, colocou gasolina. Excelente. Quando eu atualizei a página, ele está mostrando aqui agora a categoria. Se eu for para uma transação nova, e voltar, ele não mostra. Então a gente já descobriu um bug aqui. Quando vai para a transação que volta, ele não está carregando essas categorias aqui novamente. Tudo bem, é o primeiro bug. Vamos ver se tem outro. Aqui é salário, aqui é transporte, aqui é transporte. Só que eu coloquei isso aqui errado, não é transporte, era comida. Vamos trocar para comida. Eu acho que esse botão aqui é o de salvar. Deu o mesmo erro do token lá. Se eu atualizar, ele trocou para comida. Então, a gente já está especialista nesse erro aí do token. Vamos aqui no transações. A transação criada com sucesso. Já vamos... aqui está com status 201. Ó, essa parte aqui do código está certa. Então, vamos ver aonde que está errado. Vamos descobrir primeiramente onde é que é esse botão aqui. BTN Update Transaction 14. Ok. Vamos descobrir agora esse arquivo do Transactions. Deve ser esse Transaction App, só tem um com esse nome. E vamos encontrar essa função aqui, ó, Update Transaction. Encontramos ela. Tá chamando Transactions /update /id. Então vamos lá, /update /id é isso aqui. E exatamente nessa parte do código ele não está fazendo com JSON. Então vamos trocar aqui para ser um JSON. Status 200. A mensagem é essa daqui, transação atualizada com sucesso. E vamos ver o que é que acontece agora. Comida
Vamos trocar para transporte. Opa, esquecemos de derrubar e subir o nosso servidor novamente. Comida. Vocês viram isso que aconteceu, gente? Eu atualizei ele e depois ele limpou todos os campos. Quando eu abro a página que eu atualizo, os campos vêm com New Category. Mas depois que eu atualizo a categoria, ele limpa tudo e não deixa eu selecionar novamente. Vamos descobrir esse erro também. Vamos lá, Select New Category é o nome do nosso Select. Vamos pesquisar um pouquinho ele aqui. Ó, Select New Category está sendo chamado aonde? A função é criada e logo em seguida ela é chamada. Agora descobrimos para que esse Category App fora aqui do nosso source, tá? Na verdade fora da nossa pasta JavaScript. Então ele está sendo usado também, tá? Aqui dentro do Category App que está dentro da página. Aqui dentro do Category App, que está dentro da pasta JavaScript, dentro da pasta JS, não tem essa função. Então essa função só está aqui nesse Category App. Excelente. Código legado é exatamente assim. Tem arquivo com o mesmo nome, que significam coisas diferentes, são usados em lugares diferentes. Então é assim que a gente treina para chegar em alguma empresa e saber o que fazer com código que a gente nunca viu antes na vida. Tá? Então a gente precisa chamar essa função aqui depois que a categoria for atualizada na transação e também quando a gente voltar da parte de adicionar uma nova transação. Adicionamos uma nova transação, na volta a gente já precisa carregar isso aqui novamente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa vai ser quando a gente der o update aqui. Deu o update, carregar isso aqui novamente. Esse update, a gente já tinha visto onde é que era, mas vamos olhar novamente, inspecionar esse elemento. Temos aqui o elemento. O botão que está sendo chamado é esse btn update, que chama a função update transaction. Update transaction. Que é essa função aqui dentro do transaction app. Depois ele dá o fetch na lista e a gente vai colocar ele para dar o select new category também. Vamos ver o que acontece. Transporte, fun. Opa, não deu erro, mas também não atualizou, tá? Vamos descobrir o porquê. Vamos aqui no nosso source. O nome desse arquivo é o transaction app. A linha é a 101. Aqui. Ops. É exatamente o problema de ter dois arquivos com o mesmo nome. Transaction app, update transaction. Ah, era um pouquinho de cache, gente. Não tinha atualizado o cache ainda. Quando isso acontecer, tenta dar um Ctrl Shift R, tá? Porque ele vai limpar o cache total. Vamos lá, transporte para comida, selecionar uma nova, para diversão, selecionar uma nova, transporte novamente, aqui transporte novamente. Pronto, excelente. Depois que a gente seleciona a categoria, já está dando para atualizar e está tudo bem. Agora vamos lá, quando a gente for adicionar uma nova transação, ASDFG, A321, categoria transporte, adicionar. Ele voltou para essa página, para o histórico, mas está tudo vazio.
Então vamos aqui em nova categoria. Vamos ver o que esse botão de adicionar faz. Ele dá um submit no form, button form é o nome do botão. O form é o add transaction form. Perfeito. Então vamos lá, add transaction form. Event listener, é isso que a gente está procurando. No submit, ele vai adicionar a transação e depois vai dar um toggle na parte de registrar, tá? O add transaction, ele adiciona a transação, mas ele não adiciona as categorias. Então vamos fazer isso. O melhor canto para colocar isso é aqui? Não é. Por quê? Porque pode acontecer da gente querer atualizar a lista das transações, porém a gente não jogar o usuário para aquela página novamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aí daí e vamos colocar aqui no submit do form. Depois que ele der o add transaction, ele vai selecionar, vai colocar novamente o select nas categorias. Vocês acham que isso aqui vai funcionar? Vamos ver. Vamos adicionar aqui uma nova transação. 1, 2, 3. Categoria comida. Excelente, funcionou. Porém, corre o risco de não funcionar sempre. Por quê? Porque aqui a gente está muito rápido, a transação está muito rápida. E na verdade nem funcionou também, porque a transação demorou um pouquinho a chegar. A request demorou um pouquinho a chegar. O que acontece? O select new category, ele só pode ser chamado depois que a request tiver sido feita, que o fetch transaction tiver sido feito, que os elementos estejam disponíveis para que a gente consiga aí então fazer o nosso select new category, tá? Então ele tem que estar bem aqui. Vamos lá de novo, eu sei que foi rápido. Aqui no Transaction App a gente tem a parte de adicionar a transação, como a gente já descobriu. Add transaction, essa função aqui, tá? Essa função ela é chamada dentro do submit do formulário, desse formulário aqui. Então quando eu clico aqui em adicionar a transação, eu dou submit. O submit vai executar essa callback aqui, essa função toda. Essa função vai chamar a função de add transaction. O add transaction vai pegar os dados da transação, vai dar um fetch para adicionar essa transação no banco de dados, fazer um post aqui. Depois ele vai dar um outro fetch para pegar a lista das transações novamente, já com essa transação que a gente adicionou, e renderizar na tela. Então aqui ele vai colocar na tela essa lista de transações, tá? O que acontece? Quando a gente adicionar isso aqui na tela, só quando a gente adicionar na tela que a gente vai poder chamar a função de selecionar uma nova categoria. Por quê? Porque pode ser que essa request ela demore um pouquinho a ser executada. Ela demore ali 10, 15, 20, 100, 200, 300, 2 segundos, entendeu? Então, como pode demorar um pouquinho para retornar, se a gente já chamar a função antes da request ter sido feita, ela vai tentar carregar as categorias para aqueles elementos que já estão na tela e não para os elementos que estão para vir. Então ela precisa ser executada nesse canto aqui, mas vamos testar aqui novamente executando essa transação em outro lugar. Vou fazer o seguinte, update transaction é aqui exatamente, aqui já tem o select new category. Pronto, deixa eu ver aqui dentro da função, da função de fetch que a gente removeu. Perfeito. Então vamos lá. No add nós não estamos chamando o select new category, nós só estamos chamando aqui no update, tá? Vamos tirar aqui do update também e vamos colocar para ele ser adicionado aqui, ó, select
New Category. Excelente. Agora a gente vai usar uma funçãozinha aqui do Chrome, que é deixar as nossas requests mais lentas. Então agora a gente está simulando que a gente está usando um 3G. Carregando aí, ó, demora pra caramba para carregar. Perfeito. Vai adicionar uma nova transação. Adicionar uma transação, ó. Ele demorou muito até para esconder o formulário. Por quê? Porque o formulário só está sendo escondido depois que a request retorna, tá? E aqui não vai aparecer nenhuma das categorias. Por isso que o lugar para a gente adicionar as categorias é dentro do fetch. Depois que já tiver adicionado tudo na tela. Eu ainda não salvei isso aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso source e vamos visualizar passo a passo, colocar um breakpoint aqui no add transaction. Vamos lá, vou atualizar a página novamente, demora um pouquinho, bastante, porque a gente está simulando o 3G, uma nova transação. Essa daqui foi de R$600 e a gente gastou com transporte. Adicionamos a transação. Ele já barrou aqui no nosso breakpoint. Apertou ESC, ele vai mostrar o console aqui embaixo. Eu sempre tento deixar assim, eu acho que fica mais fácil de debugar. Aqui a gente tem várias opções. Tem simplesmente passar até o próximo breakpoint. Temos aqui step over to next function, ou seja, eu vou sair dessa função aqui, já vou para a linha de baixo, ou a gente pode entrar dentro da função ou sair de dentro da função. Então vamos dar um step in. Vamos dentro da função. Beleza, a gente está aqui dentro da função. Pegou os dados, step over. Checou se está tudo certo. Agora ele vai dar o fetch. Nós temos que adicionar um breakpoint aqui. Por que a gente tem que adicionar um breakpoint aqui? Porque o que acontece? Isso aqui é uma chamada assíncrona. Então se eu só passar aqui, ele vai passar a gente para o final da função e já vai retornar para outra função lá. Então a gente tem que colocar um breakpoint aqui dentro para saber quando que veio o retorno dessa request. Perfeito. Agora vamos dar um step over. Passou. Ó, a request está sendo executada, tá? Inclusive ela já retornou. Retornou ainda não, tá pend. Perfeito. Só que a gente tá já selecionando as transações agora. Só que a gente só deu add, a gente não deu nem o list ainda. Então vamos aqui, ó, step into this function. Aí ele vai dar um get nas categorias. Aqui dentro, novamente, a gente vai precisar de um breakpoint porque essa função é assíncrona. E vamos agora passar para a próxima. E agora aqui ele já vai mandar esconder essa lente e já mostrou as categorias aqui. Agora vamos dar o play para ver o retorno dessas requests. Play. Pronto. O add transaction chegou. Agora ele vai executar o fetch da lista de transações e já vai limpar os dados aqui e dar um display none nesse formulário para esconder ele. Vamos dentro dessa função do fetch transactions e vamos colocar um breakpoint aqui também no retorno da request. Dá o play. Ó, o que terminou de ser executado agora foi o select new category. Então ele já vai atualizar todos os elementos aí e jogar aqui no nosso HTML, aqui no nosso DOM. Quando eu der o play aqui, só agora chegou o resultado do fetch da lista de transações. Então ele vai limpar, ou seja, a gente perdeu aquelas categorias que a gente tinha acabado de adicionar, passou, adicionou tudo novamente, colocou o balanço e terminou a execução. E é isso. Então se a gente colocar esse select new category lá, ou na parte ali do submit, ou dentro da parte de adicionar,
ele vai executar, só que ele vai executar no momento errado, porque os elementos que é para ele atualizar ainda não estão na tela. Agora vamos atualizar aqui de novo. Deixa eu deletar aqui todos esses breakpoints. A gente continua simulando que a internet está lenta, adicionando nova transação. TREWQ 400 transporte, adicionar, e ele manteve categoria, depois apagou porque chegou o resultado das transações e foi buscar as categorias novamente. Então agora sim está funcionando. Esse código não está otimizado, como vocês podem ver. Mas a gente não está procurando otimizar, a gente está procurando aprender a como debugar. Tá? Agora vamos filtrar aqui, ver se esse filtro está funcionando normal. Filtrar só por comida. É para ter só uma transação. E deu erro. Perfeito, é isso que a gente quer mesmo. Deu esse erro aqui, ó. Não conseguiu ler a propriedade de um null. Tentando ler value. Que estranho. Tentar entender isso aqui. Está acontecendo no category app.js linha 103. Se eu clicar aqui, ele já joga a gente direto para lá, tá? Ou a gente pode vir aqui e só tentar fazer uma análise direto no VS Code. Vamos lá, category app, a linha 103. Aqui. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. A gente está aprendendo a debugar, né? Vamos colocar um breakpoint aqui. E vamos pesquisar novamente. Transporte. Parou no nosso breakpoint. Como parou aqui no nosso breakpoint, a gente vai conseguir identificar exatamente qual é o problema. Passar para a próxima linha. E vamos fazer o seguinte. Category select, tá nulo. Isso aqui deveria ser um elemento. Vamos procurar esse elemento aqui, ó, categories select, lá no nosso VS Code. Ctrl Shift F. Olha isso. O elemento só tá aqui no nosso JS, ele não tá em nenhum dos HTMLs. Vamos lá na lista de transações. Vamos procurar isso aqui. Não tem. Fala o seguinte, vamos liberar esse breakpoint. Vamos clicar aqui com o botão direito, pressionar isso aqui. Esse botão é do tipo button, tudo bem? O ID dele é search button. O select acima é category select. O estilo, tudo parece normal, né? Nesse momento aqui é aquelas coisas que a gente fica, oxe, por que isso está acontecendo? Não sei se vocês já perceberam o erro. Uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem também é o seguinte. Como esse código vai estar disponível, e ele vai estar disponível com a versão com bugs, eu gostaria muito que vocês tentassem resolver os bugs todos. Tá? Tentar usar isso aqui, resolver os bugs, para tentar massificar essa parte de procurar onde é que está o erro. No caso, o erro aqui é uma coisa muito simples. É o ID do select, tá? Aqui no nosso category app, vamos lá, category app, no search, ele está chamando categorias, tá? E o certo é category. O certo não. O que está no nosso HTML é category. Então vamos atualizar aqui. A gente já pode tirar o throttle agora. Pode vir aqui e tirar aqui o nosso... Pode deixar o nosso sistema rápido novamente, não precisa mais estar lento. Vamos lá, comida, pesquisar. Parou no debugger. Próximo. Agora vamos ver se o elemento está ali. Category select. Excelente. Temos o elemento. Foi. Pum. E já mostrou o histórico de transações somente com aquela transação específica. Transporte.
mesma coisa. E diversão, mesma coisa. Então a gente conseguiu resolver todos os bugs nesse código, tanto no front-end quanto no back-end. Ainda tem sim coisas a mudar, tá? Ainda tem muitas coisas a serem ajustadas e tudo mais. Porém, porque a gente tinha se comprometido a fazer, é isso aqui mesmo. Se vocês quiserem ver mais aulas como essa, segue a gente aqui no YouTube, segue lá no Instagram também. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa forma de procurar os bugs, de tentar entender como é que está o código e tudo isso. Tchau, tchau.